Vem aprender comigo a fazer esse lindo chocalhinho de ursinho. É um brinquedo bem legal para bebê, então eu tenho certeza que vocês vão amar. Então essa aula tá bem completinha para vocês, em parceria com as linhas corrente. E vem que eu vou te mostrar os materiais. A nossa aula de hoje, vou estar utilizando o fio Amigo Love nessas cores, tá bom? Vou deixar a legenda para vocês, a numeração, tá certo? Vou estar utilizando essas cores, ele é um fio incrível. Então, cada novelo contém 170 metros e o tex dele é de 600, tá bom? Então, é um fio que rende bastante e eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer. Vamos estar utilizando também os seguintes materiais: alfinete, agulha de tapeçaria, olhinho com trava de segurança número 9, fibra, que é o enchimento, agulha número 2, cola quente, um fio mais fino para fazer os bordados e os detalhes, tá bom? E uma argola dessas de madeira para colocar no nosso chocalho, tá bom? Então, esses são os materiais que vamos estar utilizando. Lembrando que você pode estar utilizando a cola quente, ou se você preferir, você pode estar utilizando a cola de silicone ou até mesmo costurando, tá bom? Então, vamos para a aula, que a aula tá incrível. Vou estar iniciando com o fio Amigo Love na cor bege para começar a cabeça, tá bom? Então, é bem simples. Vou retirar o fio e vou dar início ao nosso trabalho. Pego o meu fio, faço o anel mágico e em seguida já vou fazer 2 correntinhas para subir a nossa primeira carreira, tá bom? Então, aqui eu vou fazer 2 correntinhas e dentro do anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, já posso fechar o anel mágico. Então, puxo esse fio menor, coloco para trás e vai ficar assim o nosso anel mágico. Puxo mais um pouquinho e agora eu já vou iniciar a segunda carreira. Para iniciar a segunda carreira, eu vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo, que é um aumento. Então, esse aqui é o primeiro aumento da próxima carreira. Com a ajuda de um prendedor, né, é legal que você marque o início. Esse aqui é o primeiro ponto, né, da nossa segunda carreira, então é legal que você marque o início para não perder essa carreira. Com a ajuda de um prendedor de carreira, um marcador, você vai colocar aqui no primeiro ponto do nosso aumento. Esse é o nosso primeiro ponto, tá bom? Então, aqui eu vou fazer 6 aumentos, que é a segunda carreira. Então, fiz um aumento. No próximo ponto de base, vou fazer mais um aumento. Mais um aumento. E vou fazer isso por toda a volta. Vou fazer junto com vocês, tá bom? Coloco sempre esse fio para trás. E vou fazendo minha carreira de aumentos. Cheguei aqui no marcador, é sinal que eu finalizei minha carreira. Mas é bom você conferir, tá bom? Então, eu puxo um pouquinho o fio e já vou começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Temos 6 aumentos na carreira 2, tá certo? Então, essa carreira 2, ficamos com 12 pontos. Tiro o marcador. Agora, eu vou fazer a terceira carreira. Para dar início, eu faço um ponto baixo. Pego o nosso marcador e já coloco nele, que é o início da próxima carreira, tá bom? Então, para cada carreira, vamos estar marcando, porque como estamos trabalhando em carreiras circulares, é legal que você marque sempre para não se perder, tá certo? Então, aqui, ó, já fiz o primeiro ponto da terceira carreira e agora eu vou fazer um aumento. Então, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um aumento. Então, eu vou repetir esse processo por 6 vezes, um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá bom? Ao final dessa carreira, eu vou ter 18 pontos. Então, você faz um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá certo? Vou fazer as minhas, volto e quando chegar aqui eu mostro a vocês. Finalizei a minha terceira carreira, ela ficou dessa forma. Agora, eu já posso arrumar esse fio que ficou aqui do anel mágico, tá bom? Então, aqui eu prendo, puxo bem, passo em um pontinho baixo que tiver aqui, dessa forma, puxo mais uma vez e aperto.
tá bom? Aqui você já pode cortar, caso você queira deixar também não tem problema, mas é legal que você corte para não atrapalhar. Então, feito isso, a gente já finalizou a nossa terceira carreira, tá bom? Para dar início à próxima, eu tiro o marcador, coloco um ponto baixo e o marcador novamente, tá certo? Essa carreira é a número 4 e vamos fazer essa sequência. 2 pontos baixos separados e um aumento por toda a volta, tá bom? Então, eu vou fazer esse processo por toda a volta. E quando finalizar, eu volto mostrando a vocês, tá bom? Então, é a mesma sequência. 2 pontos baixos separados e um aumento por toda a volta, tá bom? Finalizamos a nossa carreira 4 com 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E ao final dessa carreira, ficamos com 24 pontos. Para iniciar a próxima carreira, já consigo tirar o marcador. Faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá bom? Então, aqui já temos um ponto, o segundo e o terceiro e um aumento. Então, vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo, ficando 2, mais um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá bom? Então, você vai repetir esse processo por 6 vezes e quando chegar aqui, você vai ter 30 pontos. Então, eu vou fazer esse processo e volto mostrando a vocês como está ficando. Finalizamos a nossa carreira. Então, aqui nessa carreira, ficamos com um total de 30 pontos. Então, a gente fez 3 pontos baixos separados e um aumento por toda a volta. Tiro o marcador, faço um ponto baixo para começar a próxima carreira, tá bom? Nessa próxima carreira, vamos trabalhar mais uma carreira de aumento. Então, nessa carreira, vamos fazer a sequência. Um ponto baixo, 2, 3 e 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá bom? Então, aqui eu vou fazer esse processo de 4 pontos baixos separados e um aumento por toda a volta, tá bom? Ao final dessa carreira, vamos ter 36 pontos, tá certo? E você vai repetir esse processo de 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta por 6 vezes, tá certo? Então, aqui eu vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês. Finalizamos a nossa carreira 6 com 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E ao final dessa carreira, ficamos com 36 pontos, tá bom? Agora, vamos começar a carreira 7. Então, para isso, tiro um marcador, coloco um ponto baixo, coloco o marcador novamente. Solto meu fio e agora vamos fazer outra carreirinha de aumento. Então, nessa carreira, vamos trabalhar 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá bom? Então, aqui já temos o primeiro ponto, vou colocar mais 1, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos, no próximo, um aumento. Então, aqui eu vou repetir esse processo por toda a volta, por 6 vezes, tá bom? E ao final dessa carreira, eu vou ter 42 pontos. Então, você faz esse processo de 5 pontos baixos separados e um aumento por toda a volta. Eu vou fazer as minhas e volto. Finalizamos a nossa carreira de 5 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Nessa carreira, ficamos com 42 pontos. Agora, vou tirar o marcador, vou fazer mais um ponto. Coloco o marcador, tá bom? E agora, vamos trabalhar uma sequência de carreiras retas, as carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Então, da carreira 8 à carreira 12, vamos estar fazendo ponto sobre ponto, tá bom? É bem simples, só fazer ponto sobre ponto por toda a volta. Então, aqui vamos trabalhar 5 carreirinhas retas, tá certo? Em cada carreira vai ter 42 pontos, então é bem simples. Só você ir fazendo ponto sobre ponto por 5 voltas, tá bom? Então, a gente vai começar a subir a cabeça, tá certo? E ela vai começar a curvar dessa forma. Então, aqui a gente vai subir, vou fazer as minhas, você faz a de vocês e eu volto com as carreirinhas já prontas. Finalizei minhas 5 carreirinhas e vai ficando dessa forma. Agora, eu já posso tirar o marcador. E para dar início à próxima carreira, eu vou colocar um ponto
e vou passar o marcador novamente. Agora, vamos fazer uma sequência de diminuição, tá bom? Então, aqui você vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, aqui já tem um ponto baixo, vou fazer mais um, aqui 3, 4 e 5. Feitas as 5, vou fazer uma diminuição. Então, eu vou repetir esse processo por toda a volta, tá bom? 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer a minha carreira e volto mostrando a vocês como tá ficando. Finalizei a minha carreira de 5 pontos baixos e uma diminuição. Estamos na carreira 13, tá bom? E essa carreira finalizamos com 36 pontos. Agora, vou tirar o marcador, passo um ponto, coloco o marcador novamente. E agora, eu vou fazer a carreira 14. Então, vamos fazer essa sequência. 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá bom? Então, já tem um ponto, agora 2, 3 e 4 e uma diminuição. Então, vou fazer esse processo por toda a volta. Ao final dessa carreira, vamos ter 30 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês como tá ficando, tá certo? Então, só lembrando, 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá bom? Finalizamos a nossa carreira 14 com 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Agora, eu vou tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador e já vou dar início à nossa carreira 15. Na nossa carreira 15, vamos trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá bom? Então, aqui já tem um ponto. Agora, eu vou fazer mais um e mais um, para ficar 3, e vou fazer uma diminuição, tá bom? Então, aqui eu vou trabalhar esse processo por toda a volta, e ao final dessa carreira eu vou ter 24 pontos. Então, é só você repetir esse processo. 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas diminuições e volto mostrando a vocês, tá certo? Lembrando que ao final dessa carreira vamos ter 24 pontos. Finalizamos a nossa carreira e ela vai ficando assim. Agora, eu vou abrir um pouquinho aqui a laçadinha, não desmarco ainda. E aqui eu já vou colocar os olhinhos, porque como estamos fechando, vai ficar difícil de colocar. Então, quando chegar nessa carreira, você já coloca os olhinhos, vai arrumando bem aqui e você vai colocar os olhinhos, tá bom? Então, aqui eu vou contar dessa forma. Aqui é o anel mágico, onde colocamos os 6 pontos e vamos contar dessa direção, tá bom? Então, aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Essa é a carreira 9. Então, entre a 9 e a 10, eu vou colocar o meu olhinho. Então, eu com a ajuda da agulha, eu coloco a agulha para dentro e abro um pouquinho o ponto pra gente não perder, ficando assim, tá bom? Agora, de distância, eu vou contar depois do buraquinho, né? Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8 eu coloco a agulha dessa forma e abro. Então, aqui você vai perceber que ficou um buraquinho maior desse lado e um buraquinho maior desse outro. Então, aqui é onde você vai colocar o olhinho, tá bom? Então, vou pegar meus olhinhos aqui e vou colocar. Se você ver que ficou muito espaçado, você pode colocar ele um pouquinho mais pra frente. Então, só você tirar e colocar. No meu caso, eu vi que ficou mais espaçado, então eu quero mais juntinho. Então, eu vou voltar 1, 2 pontinhos, tá bom? Ficou muito próximo, volto mais um pontinho. E vai ficar assim. Tá certo? Então, aqui, deixa eu contar pra vocês quanto ficou de distância pra ficar mais fácil, né? Então, olha só. Aqui onde tá o olhinho, então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, aqui no ponto 1 e no ponto 8 a gente coloca os olhinhos. Então, coloco, viro minha peça e já consigo travar aqui, tá certo? Pego a trava de segurança e aperto. Deu esse estralinho, é porque está travado.
Coloco no outro também. Deixa eu tentar colocar aqui bem firme. Pronto. Feito isso, está travado. Coloca a peça para dentro. E aqui eu já vou dar continuidade à nossa carreira, tá bom? Ou às nossas carreiras de diminuição. Após colocar os olhinhos, vou começar a fazer minha última carreira de diminuição. Então, tiro o marcador, faço um ponto, coloco o marcador novamente. Dessa forma. E agora, vamos trabalhar essa sequência. 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, finalizando com 18 pontos, tá bom? Então, aqui já tem o primeiro ponto. Vou fazer mais um e uma diminuição. Então, eu vou fazer esse processo por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição, tá certo? Vai ficar um pouquinho mais difícil, porque como vai ficando mais apertadinho, é normal, tá certo? Então, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês. Finalizei a minha carreira. Então, aqui estamos na carreira 16, tá bom? Agora, eu vou passar um ponto para começar a próxima. Um ponto baixo, coloco o marcador e agora vamos fazer uma carreira reta de ponto sobre ponto. Então, a carreira 17 vai ser uma sequência de 18 pontos, tá bom? É por toda a volta. Então, você vai fazer 18 pontos sem aumento, sem diminuição, tá bom? Então, aqui eu vou fazer por toda a volta. Eu finalizei a minha carreira 17, solto um pouquinho o fio e você vai perceber que vai ficando dessa forma aqui, tá certo? Aí, vai ficar mais apertadinho aqui mesmo. Agora, vamos mudar a cor, tá bom? Então, eu vou tirar meu marcador, corto meu fio. Não precisa cortar muito comprido, porque a gente vai fazer uma troca de cor bem legal. Então, agora, eu vou pegar o fio branco, tá certo? Pego o fio branco. Vou dar um zoom para vocês verem bem. Coloco minha peça dessa forma. E vou fazer o seguinte. Puxo aqui minha laçadinha do último fio e vou deixar 2 argolinhas. Essas 2 argolinhas eu vou colocar na agulha, dessa forma. E com o fio branco, eu vou dar um nozinho aqui, com esse. Dessa forma. E puxo. Deixo esse nozinho bem rente ao nosso ponto baixo. Então, um nozinho. E deixo ele bem rente, tá bom? Deixa eu mostrar a vocês que ele ficou bem rente ao nosso ponto baixo. Fiz 2 nozinhos, faço mais um nozinho pra ficar bem firme. E esse excesso aqui eu coloco para dentro da cabeça, tá bom? Então, ele vai ficar assim. Agora, eu já posso puxar a laçadinha, que vai ficar a troca de cor perfeita. Olhem só. Ficou a troca de cor perfeitinha. Então, aqui, vou tirar o zoom mais uma vez. E vamos dar início à carreira 18. A carreira 18, vamos fazer uma carreira reta mesmo, tá bom? De ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer, não preciso marcar, porque como o primeiro ponto é branco, a gente consegue identificar onde é o final da carreira. Então, aqui, eu vou fazer uma carreirinha reta de ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês como ficou a nossa carreira branca, né? A primeira parte da nossa roupinha. Tá bom? Então, você vai fazer por toda a volta uma carreira reta, de ponto sobre ponto. Finalizei a minha carreira, agora eu vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador. A carreira 19, vamos trabalhar dessa forma. Vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, aqui já temos o primeiro ponto, o segundo ponto, e agora eu vou fazer um aumento. Então, eu vou repetir esse processo por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento, tá bom? Ao final dessa carreira, vamos ficar com 24 pontos. Então, 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vou fazer as minhas e volto mostrando para vocês como tá ficando. Finalizamos a nossa carreira, tiro o marcador,
coloco um ponto baixo. Um ponto baixo e já coloco o marcador novamente, tá bom? Agora, a carreira 20, vamos trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Aqui já temos o primeiro ponto, vou colocar mais um e mais um. Então, tem 3 pontos baixos separados e um aumento. Então, eu vou repetir esse processo por toda a volta e ao final dessa carreira, eu vou ter 30 pontos, tá bom? Então, é bem simples, só você fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês. Finalizei a minha carreira de 3 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Agora, eu vou soltar um pouquinho meu fio e já posso colocar o enchimento, lembrando de não tirar o marcador do lugar, tá bom? Vou travar o meu aqui e aqui eu já vou começar a colocar enchimento na cabeça, tá bom? Então, você vai colocando aos pouquinhos. Você pega seu enchimento e vai colocando aos pouquinhos pra ficar bem redondinho a cabeça, tá bom? Então, eu vou colocar o meu enchimento e volto mostrando a vocês como ficou a cabeça já bem cheinha. Olha só como fica bem redondinho depois que coloca o enchimento, tá bom? Lembrando a vocês que é legal você não colocar muito enchimento para não abrir os pontos, tá bom? Então, vai ficar assim. Agora, vamos voltar às nossas carreiras aqui. Então, eu vou tirar o marcador, vou pegar minha agulha e vou começar a próxima carreira. Paramos na carreira 20, então vamos voltar na carreira 21. Vou passar um ponto baixo, coloco o marcador. E agora a carreira 21, vou trabalhar uma carreira reta, de ponto sobre ponto, tá bom? Então, aqui é bem simples, é só você fazer ponto sobre ponto por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ter 30 pontos. Então, vou fazer as minhas, né, a minha carreirinha e volto mostrando a vocês, tá bom? Então, é bem simples, é só fazer ponto sobre ponto por toda a volta. Finalizamos a nossa carreira, agora tiro o marcador, coloco um ponto baixo, coloco o marcador novamente e já vamos iniciar a carreira 22. A carreira 22 eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá bom? Nessa carreira vamos finalizar com 36 pontos, então aqui já temos um pontinho baixo, vou colocar mais um, 3 e 4. 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá certo? Então, aqui é bem simples, é só você fazer 4 pontos baixos por toda a volta. E ao final dessa carreira, vamos ter 36 pontos. Eu vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês. Finalizamos a nossa carreira 22. Agora, eu vou tirar o marcador, tá bom? Faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora, vamos fazer uma sequência de carreiras retas, tá bom? Então, da carreira 23 à carreira 25, vamos estar fazendo carreirinhas retas de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, tá certo? Então, vai ser no total 3 carreirinhas retas de 36 pontos, tá bom? Então, é bem simples, só você fazer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, por 3 voltas, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês como tá ficando. Finalizei as minhas 3 carreirinhas retas, agora eu vou tirar o marcador, puxo um pouquinho o fio, corto e vamos já mudar para a cor vermelha, tá bom? Então, aqui eu vou dar um zoom para você ver novamente a troca de cor. Então, aqui eu faço o seguinte, solto, coloco a agulha nessas 2 laçadinhas, deixo as 2 laçadinhas na agulha, coloco na mesa para ficar melhor o apoio, pego o fio vermelho ou a cor que você estiver fazendo a troca e vou dar um nozinho, tá certo? Esse nozinho, eu quero que ele fique bem pertinho do ponto baixo, né? Bem rente ao crochê. Então, aqui eu vou dar 2 nozinhos e mais um nozinho. Se você ver que não foi o suficiente, você vai dando um nozinho até achar que tá bem preso, tá bom? Tira esse fiozinho que tá aqui. E aqui, ó, olhem só como fica. Então, o nozinho vai ficar bem rente, né? Aqui, ó, ponto. E quando for puxar, eu já vou puxar, deixa eu colocar esse fio pra lá. Já vou puxar com a nova cor. Então, aqui vai ficar uma troca de cor bem legal. Esse fio você pode estar cortando ou colocando para dentro.
como é vermelho, no branco sempre dá pra ver, né? Deixa eu tirar o zoom. Então, eu gosto de cortar quando é uma cor mais escura. Se for a mesma cor, de cor mais clara, não tem problema, tá bom? Então, feito isso, eu vou fazer um ponto baixo. Coloco o marcador, se você quiser. E agora eu vou fazer uma sequência de carreiras retas, de ponto sobre ponto, tá bom? Então, vamos fazer da carreira 26 a 31, uma sequência de carreiras retas novamente, tá bom? Então, aqui vamos fazer mais 5 carreirinhas retas de ponto sobre ponto. Em cada carreirinha, vamos ter 36 pontos. Então, é só você fazer ponto sobre ponto, tá bom? Por toda a volta. E isso eu vou estar repetindo por 5 carreirinhas. Então, eu vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês como tá ficando. Finalizei as minhas 5 carreirinhas, resolvi fazer mais 2, tá bom? Então, da carreira 32 e a carreira 33, vamos estar fazendo mais 2 carreirinhas aqui, subindo normalmente, tá bom? Então, aqui, ao total de carreiras vermelhas, eu vou ter 7, tá bom? Então, aqui eu vou subir mais 2 carreirinhas, tá certo? E volto com vocês. Finalizei as minhas carreiras, passo aqui, né, solta um pouquinho o fio e já posso cortar. Aqui você deixa um espaço maior, né, para poder fazer o acabamento. Feito isso, você já puxa dessa forma. E agora, com a agulha de tapeçaria, você vai passar esse fio e vai fazer uns pontinhos de acabamento aqui, certo? Então, você vai fazer dessa forma. Aqui tá o ponto baixo que a gente fez, o último ponto. Aqui tá o buraquinho e aqui é o próximo ponto. Então, aqui no próximo ponto, eu vou passar a agulha dessa forma. Puxo, coloco o trabalho ao avesso. E onde tá esse fio aqui, ó, que saiu, tá certo? Deixa eu dar um zoom pra ficar melhor pra vocês. Onde tá esse fio que saiu, eu vou colocar minha agulha bem em cima. Então, eu faço dessa forma. E puxo. Então, aqui vai formar essa laçadinha que vai contar como se fosse um ponto baixo. Coloca a peça ao avesso, o lado certo, agulha. Lembra que a gente pulou um pontinho baixo? Então, aqui a agulha vai passar por ele, tá certo? Passei a agulha por ele, passo por cima dele. Opa! Puxo bem e você viu que ficou um acabamento bem perfeito, que nem parece estar uma emenda, né? Nem parece que foi finalizado o ponto aí. Então, aqui eu vou passar por alguns pontinhos baixos, na parte de dentro, e vou dar um nozinho. Você dá quantos nozinhos achar necessário. Eu costumo dar 2 ou 3. Feito isso, eu puxo bem e corto o meu fio, tá certo? E ele vai ficar assim. Então, essa é a primeira parte que ficou dessa forma. Então, aqui, vamos fazer o seguinte. Vou colocar um pouquinho de enchimento nessa parte aqui de cima. Vou pegar o enchimento, vou colocar um pouquinho só aqui na parte de cima. Dessa forma, tá certo? Então, eu coloquei bem aqui na parte do pescoço. Tá certo? E agora, vamos pegar o nosso chocalho, que é essa pecinha aqui. Então, você pode encontrar em qualquer armarinho. Então, você vai pegar essa peça, vai colocar bem aqui dentro. E vai colocar mais um pouquinho de enchimento por cima, tá certo? Dessa forma. Deixando ela bem forradinha com enchimento, pra não ficar batendo nela quando tiver aqui um toque. Tá bom? Então, você vai forrando bem nas laterais, dessa forma. E vai ficar assim, chocado. Então, você feito isso, for necessário você colocar mais enchimento, você pode colocar, tá bom? Agora, feito isso, vou deixar minha peça aqui. Vou pegar minha argola e a agulha tapeçaria, pego um fio vermelho, passo aqui na agulha, deixa eu passar aqui com
com vocês. Deixa um fio bem comprido pra gente fazer a costura, tá bom? Deixa eu passar aqui. Passei. Agora, eu vou fazer o seguinte. Passei a agulha e vou deixar aqui reservado. Vou fazer o seguinte, vou amassar um pouquinho e essa argola eu vou colocar bem aqui em cima, tá certo? Vou apertar ela um pouquinho e vamos fazer a costura nessa parte de dentro, tá bom? Para deixar bem rente, bem apertadinho, tá bom? Você viu que aqui, ó, eu coloquei, do jeito que eu coloquei desalinhado. Então, você alinha os olhinhos reto e coloca. E segura, tá bom? Deixa eu tirar esse fio para não atrapalhar. Tá certo? Toma cuidado na direção dos olhinhos, para essa alcinha aqui ficar para cima, em direção aos olhinhos, tá bom? Então, aqui, eu vou fazer isso e vou deixar bem juntinho aqui. Se for o caso de colocar mais enchimento, a gente dá uns pontinhos e coloca mais enchimento, tá bom? Então, vou dar um zoom para ficar melhor para vocês verem. Vou pegar minha agulha. Coloco aqui bem justinho, né? Bem justinho, no ponto bem justinho, ó. Pego um ponto da frente e um ponto de trás. Passo o meu fio, tá certo? Vou deixar esse fio maiorzinho solto aqui pra gente dar o acabamento depois, tá bom? Passo por dentro da laçadinha, coloco o fio no mesmo buraquinho que eu entrei e saio no mesmo buraquinho. Pra dar essa apertadinha aqui, tá certo? Feito isso, eu vou fazer esse trabalho da mesma forma. Coloco o fio, a agulha por baixo, deixa eu botar assim, fica melhor. Por baixo da laçada, né, dessa argola, passo no próximo fio. Na parte da frente e na parte de trás. E vou costurando, certo? Vou apertando para ficar bem justinho. Passo aqui por dentro, então pego no pontinho na alça aqui de fora, né, na parte de fora e na parte de dentro. Então, aqui eu vou fazer esse processo até chegar lá do outro lado, tá bom? No meu caso, vai ser necessário colocar mais um pouquinho de enchimento, então, eu vou caminhar mais um pouquinho aqui com vocês pra gente colocar o enchimento junto, tá bom? Então, faço isso. Coloca aqui, vou arrumando essas laçadinhas e puxo. Tiro sempre esse excesso de enchimento que fica e vou fazer aqui. Vou fazer mais rapidinho, estiver chegando aqui eu volto mostrando a vocês. Olhem só, costurei mais um pouquinho aqui. Agora, eu vou colocar um pouquinho de enchimento para ficar mais cheinho essa parte que ficou vazia aqui, tá certo? Então, aqui, eu vou pegar o enchimento, coloco o fio para trás, desço, aperto um pouquinho essa argola, assim, e já consigo colocar o enchimento aqui. Então, você pode colocar com o dedo ou com a ajuda da agulha, tá certo? Vai ser mais apertadinho mesmo para colocar, mas é assim mesmo, tá certo? Você vai colocando. Então, aqui eu vou colocar mais um pouquinho. Vou encher essa barriguinha aqui do nosso ursinho, que ficou sem o enchimento. Então, vou colocando bem certinho, tá certo? Tanto na frente como na parte de trás. Então, eu vou colocar aqui, pra não ficar muito longo o vídeo, eu vou colocar e volto mostrando a vocês. Coloquei mais um pouquinho de enchimento, então ele ficou mais gordinho aqui na parte da frente, tá certo? Agora, eu vou dar mais uns pontinhos para segurar bem essa laçadinha. Nessa laçadinha não, esse arquinho aqui. Então, eu costuro bem rentezinho a ele, para ficar bem preso, tá certo? Feito isso, confira se tá bem preso. Se tiver rodando assim, você aperta mais um pouquinho. Passa mais um pontinho, tá certo? Opa. Feito isso, eu coloco esse fio para trás.
dessa forma e puxo. Então, aqui ficou o fio, né? Esse enchimento é normal ele ficar saindo, tá bom? Porque como o enchimento é branco, qualquer coisinha a gente já consegue ver ele nesse vermelho. Então, é normal ele ficar assim. Feito isso, eu vou passar meu fio bem no centro aqui das costas dele, do nosso ossinho. Tiro o excesso desse enchimento. Solto minha agulha, pego minha agulha, volto naquele fio que a gente deixou aqui do outro lado. Tá bom? Aqui a gente prendeu bem, né? Mas é legal que você prenda mais um pouquinho. Então, eu vou fazer o quê? Vou dar mais um pontinho aqui pra ficar bem preso, bem rente. E mais um pontinho. Tiro o excesso de enchimento que fica. E agora, esse fio, eu vou levar lá pra onde tá saindo esse fio aqui, que foi do outro lado. Então, coloco por dentro do crochê. Vou passando os pontos até chegar nesse fio aqui. Cheguei nesse fio, né, no buraquinho onde tá esse fio. Passo minha agulha e aqui eu vou dar alguns nozinhos. Coloquei mais um nozinho, 2 nozinhos, 3, 4. Quanto mais nozinho, melhor. Fiz isso, corto o meu fio. Não precisa cortar bem rente, tá certo? Você deixa um pedacinho assim. Com a agulha, você passa entre uns pontos e puxa esse nozinho para dentro. Ficou uma pontinha, você aperta com a agulha. E vai fazendo isso até esconder o nozinho. Feito isso, o nozinho tá escondido. E a primeira parte já está pronta. Iniciar com um anel mágico, tá bom? No anel mágico, eu vou subir 2 correntinhas. Dessa forma. 1, 2. E dentro do anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Fecho o meu anel mágico e já posso começar a nossa segunda carreira. Nossa segunda carreira vai ser de aumento. Então, eu vou para cada pontinho de base, eu vou colocar um aumento. Então, eu vou ter 6 aumentos. Então, aqui, vou começar fazendo meu primeiro aumento. E como estamos trabalhando em carreiras circulares, é legal que você marque o início da carreira, tá bom? Então, esse aumento já são os 2 pontinhos da próxima carreira, né? Os primeiros pontos. Então, aqui eu vou passar o marcador e vou fazer meus 6 aumentos, tá bom? Então, aqui já tem 1, vou fazer 2, 3, 4, 5 e 6. Nessa carreira, eu fiquei com 12 pontos baixos. Aqui eu vou tirar o marcador, vou fazer um ponto baixo para dar início à próxima carreira, tá bom? Pego direitinho, passo o marcador novamente. Agora, nessa carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ter 18 pontos, tá bom? Então, faço um ponto baixo, no próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo, no próximo, um aumento. Então, você vai repetir esse processo por toda a volta. Vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês como ficou. Finalizei a minha carreira, agora eu vou tirar o marcador, passo um ponto baixo para iniciar a próxima e coloco o nosso marcador novamente. Agora, vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Então, a carreira 4 e 5 vai ser carreiras retas de ponto sobre ponto, tá bom? Bem simples, só você fazer ponto sobre ponto por 2 voltinhas, por 2 carreiras. Então, aqui eu vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês. Finalizei as minhas 2 carreirinhas, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo, no próximo mais um ponto baixíssimo e já posso cortar meu fio, deixando uma sobra para poder fazer a costura, tá bom? Cortei o fio, puxo e aperto. Então, aqui
você pode dobrar dessa forma, que vai formar a orelhinha, tá bom? Então, aqui você vai repetir esse processo por mais uma vez, tá certo? Para fazer as orelhinhas. Agora, para começar o bracinho, vou começar com o anel mágico novamente. Passo dessa forma, formo o anel mágico. E agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Dentro do anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos, tá bom? Então, eu fiz o primeiro ponto, 2, 3, 4, 5 e 6. Opa, 6. Fiz os 6 pontos, fecho o anel mágico, puxo bem. Agora, a segunda carreira, vamos trabalhar aumentos. Então, vou fazer 6 aumentos por toda a volta, tá bom? Ao final dessa carreira, eu vou ter 12 pontos. Então, aqui, eu vou fazer o primeiro aumento, dessa forma. E com a ajuda do marcador, eu vou marcar o primeiro ponto da carreira para não perder, tá bom? Então, aqui o aumento é o primeiro ponto da nossa carreira, então eu vou colocar aqui, certo? Feito isso, eu vou fazer 6 aumentos por toda a volta, tá bom? Então, temos 1, 2, agora eu vou pro terceiro, quarto, quinto e sexto, ficando dessa forma. Finalizei a minha carreira 2 com 12 pontos baixos. Agora, eu vou tirar o marcador, vou passar um ponto baixo, vou colocar o marcador novamente. E agora, a carreira 3 vai ser uma carreira reta de ponto sobre ponto, tá bom? Na carreira de base, temos 12 pontos, então, se temos 12 pontos aqui, a próxima carreira vamos ter 12 pontos também. Então, aqui é só você fazer 12 pontos por toda a volta, tá bom? Ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês como tá ficando. Finalizei a minha carreira, ela ficou assim. Agora, eu já posso tirar o marcador. Vou fazer um ponto baixo para iniciar a próxima carreira. Coloco o marcador novamente. Agora, a carreira 4, vamos trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá bom? Então, aqui tem um ponto baixo. Vamos colocar mais um ponto baixo. E agora, fazer uma diminuição. Vai ficar mais apertadinho mesmo, é normal, tá bom? Você vai fazendo com paciência que você consegue fazer. Então, fiz 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer junto com vocês, porque é bem rapidinho. Então, faz um ponto baixo, mais um ponto baixo e uma diminuição, tá certo? Feito isso, finalizo minha carreira, tá bom? E ao final dessa carreira, eu vou ter 9 pontos. Então, aqui eu puxo um pouquinho, tiro o marcador para iniciar a próxima. E agora, vamos iniciar a carreira 5. Então, eu passo um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora, vamos trabalhar uma sequência de carreiras retas, tá bom? Então, da carreira 5 à carreira 7, vamos estar subindo 3 carreirinhas ponto sobre ponto por toda a volta, tá bom? E ao final dessa carreira, vamos ter 9 pontos em cada carreirinha. Então, aqui é bem simples, é só você fazer ponto sobre ponto por 3 carreirinhas, tá bom? Então, você vai fazendo com calma, como é mais apertadinho mesmo, é normal, tem um pouco de dificuldade, mas você vai fazendo aos pouquinhos que você consegue, tá bom? Então, vai fazer 3 carreirinhas retas. Vou fazer as minhas e volto mostrando a você como ficou. Finalizei minhas 3 carreirinhas, acabei de tirar o marcador e ficou assim, tá bom? Agora, vamos fazer a troca de cor. Então, puxo um pouquinho meu fio, corto, não preciso deixar muito fio. Vou dar um zoom para vocês observar bem como eu faço a troca de cor. Aqui, por ser um buraquinho mais apertadinho, vai ficar um pouco mais difícil, mas é normal, tá bom? Você consegue. Então, aqui, eu vou passar minha agulha nas 2 laçadinhas, puxo e vai ficar as 2 aqui na agulha. Coloco na mesa para ficar bem certinho e não atrapalhar. E agora, com o fio branco, eu vou fazer a troca de cor. Deixa eu pegar aqui. Pego o fio branco,
e vou dar um nozinho. E esse nozinho eu vou levar lá ao pezinho do ponto, tá bom? Dou um nozinho e vou levar lá no finalzinho do ponto. Dei 2 nozinhos e vou dar mais um para ficar mais firme. Feito isso, eu puxo um pouquinho e já consigo fazer meu ponto, dessa forma. Agora eu puxo, coloco esse fio aqui para baixo, você pode cortar ou colocar ele para dentro da peça, tá bom? Eu vou colocar aqui para dentro. Você pode pegar a ajuda do cabo, da agulha, colocar ele para dentro, ficando assim, tá bom? Então, aqui, vamos fazer uma sequência de 4 carreiras retas, de ponto sobre ponto, mais uma vez, tá bom? Então, aqui não precisa usar o marcador, porque o branco se destaca, né? Então, aqui você percebe que já tem o primeiro ponto. Então, eu vou fazer 4 carreirinhas de ponto sobre ponto na cor branca, tá bom? Então, da carreira 8 à carreira 10, vamos ter em cada carreira 9 pontos baixos. Então, vai ser 3 carreirinhas, tá bom? Vou fazer as minhas e volto. Finalizei minhas 3 carreirinhas, puxo um pouquinho do meu fio aqui para não soltar. E aqui você já vai colocar o enchimento, tá bom? Não precisa colocar muito, porque como estamos colocando aqui numa peça bem pequenininha, você não precisa colocar muito. Então, aqui você, com a ajuda de algo mais fino, eu vou pegar a ponta da tesoura. Se você tiver uma pinça, você pode utilizar também. Ou com o cabo da agulha. Eu achei mais prático com a ponta da tesoura. Então, aqui você vai colocando, vai vendo se tá bom. Se ficou um pouquinho sem enchimento, você coloca mais um pouquinho de enchimento. No caso, eu vou colocar bem pouquinho. Então, aqui eu vi que já está suficiente, tá bom? Deixa eu tirar essa tesoura daqui. Agora, vamos fechar esse bracinho. Então, para fechar o bracinho é bem simples. Vou pegar um ponto, como se fosse fazer uma carreira de ponto baixo normalmente. Vou dar um zoom novamente para ficar melhor. Então, aqui, ó, eu passo um ponto, dessa forma, e um ponto lá de trás. Tá bom? Dessa forma aqui, tá bom? Então, aqui você vai puxar, opa, e vai tirar. Então, aqui você vai fazer 4 pontinhos. Fiz o primeiro, 2, 3 e 4. Feito isso, eu faço uma correntinha e já posso cortar meu fio, deixando uma sobra para fazer a costura. Tá certo? Puxo, aperto bem. Ficou assim o bracinho, tá certo? Você vai repetir esse processo por mais uma vez. Para fazer o focinho, eu vou fazer um anel mágico novamente, com a mesma cor da pele, tá bom? Vou subir 2 correntinhas, 1, 2, e dentro do anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, eu faço 1, 2, solto um pouquinho meu fio, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, eu puxo para fechar o anel mágico. E a próxima carreira eu vou fazer 6 aumentos, tá bom? Então, na carreira 2, eu vou fazer 6 aumentos, que equivale a 12 pontos baixos. Então, aqui, eu fiz o primeiro aumento, pego o marcador, coloco, para não perder o início da carreira, e vou fazer 6 aumentos. Tem o primeiro, agora eu vou pro segundo, solto mais um pouquinho meu fio. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Feito isso, eu tiro o meu marcador para dar início à próxima carreira. Então, recapitulando para vocês, colocamos 6 pontos baixos no anel mágico e na segunda carreira foi 6 aumentos, que equivale a 12 pontos baixos, tá bom? Então, aqui na carreira 3, eu vou fazer um ponto baixo,
Coloco o marcador e vamos fazer uma sequência de aumento, né? Aumentos, perdão. Um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá bom? Então, é bem simples. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá bom? Ao final dessa carreira, eu vou ter 18 pontos. Eu vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês. Finalizei a minha carreira e aqui vou fazer um ponto baixo, um ponto baixíssimo, perdão, mais um ponto baixíssimo e já posso cortar meu fio, tá bom? Cortei o meu fio, puxo dessa forma aqui, tá certo? Agora, eu não vou apertar. No mesmo buraquinho que eu saí, esse fio aqui, eu vou colocar a agulha e levar esse fio lá para trás. Dessa forma, tá bom? Feito isso, eu vou passar em algum fio aqui, né? Algum pontinho baixo. Passo de novo, puxo bem para não soltar, arrumo e já posso cortar o excesso. Feito isso, ele vai ficar assim. Agora, vamos fazer o bordado. Para isso, eu vou dar um zoom para vocês verem bem e vou utilizar a agulha de tapeçaria, que é a agulha sem ponta, um fio mais fino, né? O fio preto. Então, aqui eu vou soltar, vou passar na agulha, vou pegar minha agulha, aqui tem um anel mágico, eu vou passar minha agulha dentro desse anel mágico, dessa forma, passo o meu fio, deixo esse pedacinho aqui. Agora, você vai ver que tem a segunda carreira e a terceira carreira. No pezinho da terceira carreira, eu vou colocar a minha agulha. Dessa forma. Tá certo? Então, aqui em linha reta, para vocês entenderem melhor, aqui é o buraquinho do anel mágico, eu vou subir, que é em linha reta, e um pontinho pro lado, eu coloco minha agulha. Então, aqui do ponto que colocamos, eu vou contar 1, 2, 3 e 4. No ponto 4, eu vou pegar minha agulha e vou passar. Tá certo? Dessa forma, arrumo. E agora, eu vou entrar no mesmo buraquinho. Então, ele vai formar esse Vzinho, tá certo? Feito isso, eu vou passar minha agulha no mesmo buraquinho, né, que tá o fio, coloco para baixo. Passo no mesmo buraquinho aqui da lateral, coloco ele para baixo. Dessa forma, certo? Aqui ficou 1 e 2 pontinhos soltos, então aqui eu vou passar meu fio, minha agulha por dentro dele e levo lá pro anel mágico. Ficou outro pontinho aqui, eu coloco a agulha e levo lá pro anel mágico. Quando você for enchendo, ele vai ficar mais apertadinho mesmo aqui, tá certo? É normal. Você viu, ficou bem fininho aqui, então eu vou passar mais uma vez. Então, aqui você vai passando quantas vezes você achar necessário, tá certo? Passo de um lado, passo do outro, até ele ficar bem preenchido. Então, aqui eu vou passando. Vou passar mais uma vez. Vai ficar bem preenchido. Feito isso, ficou essa parte aqui de cima e eu não quero que fique à mostra. Então, esse fio eu vou levar bem aqui para esse pontinho, que é o primeiro ponto. Coloco a agulha para cá e vou sair, né, colocar no último ponto dessa forma. Passei uma vez, vou fazer a mesma coisa. Passo mais uma vez, até você ver que ficou o focinho bem pretinho, bem fechadinho. Vai arrumando. Passo de novo, coloco pra cima e passo de novo. Você viu que o focinho ficou bem fechadinho, né? E ficou esse triângulo bem lindinho. Então, aqui tem um anel mágico. Então, aqui a outra carreira. Como aqui a gente finalizou, ia ficar muito próximo. Então, eu deixei, vou passar a agulha nesse ponto aqui. Passei a agulha, ó, de baixo para cima, puxo e levo lá pro anel mágico.
novamente. Opa, e puxo. E aqui ficou esse detalhe do focinho. Viro a peça ao avesso e aqui eu já posso fazer a minha costura. E corto o excesso, tá bom? Essa parte aqui, opa, não tem problema de ficar assim, porque a gente vai estar colando na peça. Então, aqui ficou o focinho bordado. Para fazer a alcinha da roupinha, vou deixar um pedaço de fio maior para fazer a costura, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um nó corrediço e vou subir 22 correntinhas. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Feitas as 22, aqui é a laçada que tá na agulha. Temos um pontinho de baixo e o próximo. Então, a gente pula o ponto, no próximo eu volto com o ponto baixo. Então, aqui eu vou voltar a alcinha em ponto baixo, tá bom? Para cada alcinha da correntinha, eu vou voltar com um ponto baixo. Vou fazer junto com vocês, porque tem um detalhinho, né, que vocês precisam se atentar mais, tá bom? Então, aqui, eu vou fazer esse processo até chegar no final. Se você tá gostando da aula, já deixa seu like, tá bom? Deixa um comentário bem especial aqui, porque eu vou amar responder e saber o que vocês estão achando, tá bom? Então, aqui eu já tô finalizando. E se você perceber, ficou 1, 2, 3 pontinhos. Nesses 3 pontinhos, eu vou fazer um ponto, mais um ponto, e vai ficar um pontinho aqui, certo? Ficou um pontinho aqui, já vou subir minhas 20 correntinhas. Então, fiz 1, 2, 3, opa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Feito as 20 correntinhas, eu vou voltar no segundo ponto, na segunda correntinha, tá bom? E vou voltar fazendo ponto baixo, normalmente, como a gente fez do outro lado, da outra alça, perdão. Então, aqui eu vou voltar bem rapidinho, fazendo ponto sobre ponto, tá bom? Eu vou fazer a minha e volto mostrando a vocês para não ficar tão cansativo. Cheguei aqui no final da última correntinha, aqui é o ponto que a gente fez dessa, então lembra que ficou um pontinho? Então, esse pontinho a gente vai, com uma correntinha, perdão, fazer um ponto baixo nela. Feito isso, eu fiz um ponto baixo nela e vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu já vou cortar também, deixando a sobra para fazer a costura, tá bom? Dessa forma. E vai ficar assim, vai ficar 2 fios, um para cada lado e vai ficar 2 alcinhas. Para fazer a bandana, eu vou pegar o fio verde, tá certo? Aqui eu vou fazer um nozinho corrediço, dessa forma. Deixa eu tirar esse pelinho aqui. Fiz um nozinho corrediço, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Na primeira correntinha, eu vou voltar com um ponto baixo. Fiz um ponto baixo e vou fazer mais um ponto baixo. Então, ficou 3 pontos baixos. Giro minha peça. E aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo, no caso, um aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, no último ponto, eu vou fazer um aumento. Certo? Ficando assim. Giro minha peça novamente. Puxo um pouquinho meu fio. Agora, eu vou fazer uma carreirinha reta. Ponto sobre ponto. Eu vou fazer a bandana junto com vocês do início ao fim, tá certo? Fiz ponto sobre ponto e aqui ficou com 1, 2, 3, 4, 5 pontos.
Feito isso, giro minha peça novamente e agora eu vou fazer um aumento aqui no primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo e mais um ponto baixo. No próximo, eu faço um aumento. Ficando dessa forma, certo? Solto o meu fio, giro o meu trabalho e vou fazer mais um aumento aqui no início. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos. No último, eu faço um aumento. E vai ficando dessa forma. Agora, eu vou estar fazendo correntinhas. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou fazer mais uma, 7. Giro e na segunda correntinha, depois da agulha, eu vou voltar em ponto baixo. Então, eu faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e vou fazer até a última correntinha, tá bom? Feito isso, giro o meu trabalho e eu percebi que eu já cheguei aqui no primeiro aumento, né, da carreira anterior. Então, eu vou fazer pontos baixos aqui por cima também. Então, vou fazer uma carreira sem aumento, sem diminuição, certo? Então, em cima desses pontos, eu vou fazer minha carreirinha de ponto sobre ponto. Dessa forma. Cheguei aqui no final, vou fazer mais um ponto. E agora, eu vou fazer minhas correntinhas novamente. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntinhas, mais uma para virar e vou fazer o mesmo processo. Na segunda correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e vou fazer por todas as correntinhas, certo? Dessa forma. Feito isso, nessa parte a gente girou para fazer aqui em cima. Dessa parte a gente não vai fazer dessa forma, vamos dar uma volta completa aqui na nossa peça. Então, aqui é o último ponto, aqui é o ponto da primeira carreira, eu vou fazer pontos baixos aqui, certo? Na lateral deles. Dessa forma. Vou fazendo. Cheguei aqui na correntinha que a gente colocou os 3 pontos baixos, vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um ponto baixo. Então, fiz 3 pontos baixos no mesmo buraquinho, tá bom? Sigo meu trabalho, dou a volta e vou fazendo os pontos baixos, já colocando esse fio por baixo dos pontos baixos para dar o acabamento, tá bom? Então, aqui eu vou fazer esse processo. E vou subindo. Aqui, corto um pouco o fio para não ficar atrapalhando. E vou subindo. Cheguei aqui nas correntinhas, eu vou subir os pontos baixos até chegar aqui, certo? Então, para cada ponto de cima da correntinha, a gente coloca um embaixo. Então, eu vou fazer os pontos baixos até chegar lá em cima. Cheguei na minha última correntinha. Em vez de eu voltar com ponto baixo, eu vou voltar com ponto baixíssimo. Então, aqui, eu já começo a fazer meus pontos baixíssimos, voltando nessa parte de cima, tá bom? Dessa forma, vou passando ponto baixíssimo para cada ponto baixo. Cheguei aqui, eu tenho a carreira de ponto baixo na parte de baixo, então eu preciso fazer uma carreira de ponto alto, ponto baixo, perdão, aqui nessa parte de cima para ficar do mesmo jeito desse. Então, aqui eu já começo a fazer isso, né? Esses pontinhos baixos aqui.
E vou fazendo até chegar no finalzinho dessa correntinha. Cheguei aqui no último ponto, vou passar um ponto baixíssimo, passo uma correntinha e já posso cortar. Deixo um pedaço do fio maior para fazer a costura. Puxo bem e vai ficar assim a nossa bandana, tá bom? Vou voltar com o corpinho, vou pegar minha agulha tapeçaria mais uma vez e com o fio branco eu vou fazer o detalhe do olhinho, tá bom? Então, passo a agulha, o fio na agulha, tá certo? E aqui eu vou colocar bem rente, vou colocar minha agulha bem aqui no centralizado e vou sair, vou colocar bem no centro do olhinho, bem reto, tá certo? Dessa forma. Feito isso, ele vai ficar esse detalhezinho. Então, aqui você faz um X, né? Um pontinho assim e um pontinho assim. Então, se esse ponto tá aqui e esse é reto, então eu sei que ele vai entrar aqui a agulha, né? Então, eu coloco ele de ponta cabeça, que eu acho mais prático. Coloco a agulha. Passo em alguns pontos. Vai ficar mais apertadinho mesmo, é normal. E puxo. Feito isso, vou levar esse fio lá para o outro lado. Passo uns pontinhos para baixo. E ficou assim. Agora, eu vou fazer o mesmo processo nesse. Em linha reta dessa forma e linha reta dessa. Então, aqui eu sei que o centro do olho vai ser aqui nesse ponto. Então, aqui eu levo o centro, o meu fio, e aqui na lateral, né, que formou o X, é aqui que eu vou colocar. Agora, eu vou passar meu fio e vou descer lá pro mesmo buraquinho que a gente entrou, tá certo? Faço isso e puxo. Tomo cuidado com o fio. Feito isso, eu já posso dar uns nozinhos aqui. 2, 3 nozinhos, corto o excesso, deixando uma sobra, tá bom? E vou esconder esse nozinho aqui para dentro da cabeça. Então, eu aperto com a agulha, passo a agulha em alguns pontos e puxo. E ele simplesmente some, ficando assim, né? Legal? Então, agora, com o fio preto, eu vou fazer o detalhe do olhinho também e da sobrancelha. Pego o fio mais fino, passei na agulha, e o detalhe no olhinho, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu tirar esse pelo. Aqui tem um ponto que colocamos a parte branca e aqui tem um pontinho do lado. Então, com a minha agulha, eu vou passar nesse pontinho do lado, certo? Passo minha agulha, deixo a sobrinha do fio. Em cima do olho, em linha reta, aqui, eu vou passar minha agulha também. Feito isso, eu vou levar minha agulha lá para o outro olhinho. Olha só, ele vai ficar esse detalhe. Aí você puxa e ficou esse detalhe do olhinho. Agora, eu vou fazer esse processo do outro lado também. Aqui é centralizado, um pontinho do lado, passo minha agulha. Agora, eu já vou subir para colocar a sobrancelha. Então, minha agulha, ela vai subir 2 pontinhos, certo? Aqui é o ponto, então, eu subi um pontinho e um outro. E puxo. Dessa forma. Agora, aqui é o pontinho que saiu o fio, eu vou contar um ponto para cima e um ponto... Deixa eu tentar mostrar. Um ponto para cima e um ponto pro lado, né? Você faz a sobrancelha. Se você ver que ficou muito pequenininha, você bota 2. Então, aqui, ó, ponto da... onde saiu o fio. Aqui é o pontinho de cima, então, ponto 1, 2. E aqui no terceiro, eu coloco minha agulha. E aqui eu vou levar lá para o outro lado. Vou colocar no centro, pra gente saber onde vai se localizar a outra sobrancelha. Olha isso. Então, aqui, eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Aqui é o ponto que subiu, aqui é onde a agulha sobe, né? Se você ver, tem 1, 2 e 3. Então,
Então, aqui tem 1, 2 e 3. Então, a agulha vai sair aqui, certo? Então, com a ajuda do alfinete, para você não se perder, você coloca o alfinete, certo? E aqui você conta 1, 2, 3. Então, aqui vai ser onde eu vou entrar minha agulha. Então, aqui eu giro minha peça, passo minha agulha e saio lá no buraquinho do alfinete, tiro e puxo. Coloco minha agulha, ela vai sair lá no buraquinho onde tá esse fio preto, certo? Coloco, passo o fio e tiro o alfinete. Então, aqui, ó, ficou a sobrancelha bem retinha. Aqui eu já posso dar uns nozinhos. Corto meu fio e vou esconder essa parte para dentro também. E vai ficar assim. Agora eu vou pegar minhas orelhas. É legal que você coloque as orelhas primeiro, tá certo? Para centralizar bem, para não ficar torto, tá bom? Tende a, quando você colocar os bracinhos, ficar torto na hora de colocar a orelha, tá certo? Então, eu prefiro colocar as orelhas primeiro. Então, pego minha orelha, vou pegar o alfinete novamente e vou contar. Vou olhar onde mais ou menos eu quero minha orelhinha. Eu acho que é aqui. Então, eu vou contar aqui do anel mágico. 1, 2, 3, 4. Então, é aqui que eu quero começar a costura. Então, eu coloco o alfinete. Aqui, eu vou colocar um dedinho de distância do fim dos cílios, né, do ursinho pra cá. Então, aqui tem um dedinho de distância. Eu vou colocar o alfinete aqui. Certo? Ele vai ficar assim. Então, aqui, eu vou pegar minha agulha, passo o fio. Dessa forma. Agora que a gente vai contar. 1, 2, 3, 4. Então, no 4, eu vou passar meu fio só nessas alcinhas do ponto baixo, tá bom? Não é necessário você passar a agulha por dentro da cabeça, só nas alcinhas do ponto baixo. Então, eu passo a agulha e prendo. Agora, eu vou passar a agulha na orelha. Então, aqui, vou passar de um lado e do outro lado. Dessa forma, certo? Então, aqui, ó, eu vou e puxo. Feito isso, eu vou passar minha agulha por baixo dessa orelha, mas pegando as laçadinhas do ponto baixo, tá bom? Então, só para vocês entenderem, eu passo a agulha por baixo quando for nessa direção e quando estiver indo é pela orelha. Então, aqui, ó, passei por baixo. E quando eu estiver indo, eu vou pegando na orelha, tá bom? Então, você vai prender dessa forma. Cuidado para não tirar o alfinete do lugar, tá certo? Senão a orelhinha fica torta. Então, é bem simples, é só você pegar um ponto da cabeça, vindo e indo um ponto da orelha, tá bom? Então, eu vou prender a minha, quando estiver chegando bem próximo aqui, eu volto mostrando a vocês como eu faço o ponto final. Olha só, tô chegando no último ponto, vou dar um zoom aqui pra vocês. Então, aqui, ó, a agulha saiu de baixo, vou tirar meu marcador e se você ver, a orelhinha tá soltinha aqui ainda. Então, aqui, o fio veio, né? E agora ele está indo. Então, indo é pela orelha. Dessa forma. E eu passo voltando aqui por baixo. E puxo bem. Então, aqui é o último ponto, ele ficou bem preso. Agora, eu vou passar na orelha novamente. E vou dar um nozinho. Assim. Passo a agulha por dentro dessa laçadinha. E puxo. Puxo bem. Feito isso, coloco minha agulha por dentro da cabeça, levo lá para trás, puxo bem, já posso tirar o alfinete, tá bom? A orelha ficou bem costurada.
E aqui eu vou passar entre alguns pontinhos. Dessa forma. Feito isso, eu coloco minha agulha para dentro da cabeça mais uma vez. E posso cortar esse meu fio. Pronto, cortado, a orelhinha está pregada, certo? Então, para colocar outra orelhinha, eu vou fazer o mesmo processo. Vou mostrar para vocês como eu faço aqui a contagem novamente, tá bom? Então, aqui, ó, o anel mágico, vou contar 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu vou colocar a minha orelha. Então, pega a orelha, coloca aqui, coloca o alfinete. Um dedinho de distância aqui do início da sobrancelha para a orelha. Então, aqui, ó, vou juntando. Então, essa é a distância. Coloco o alfinete aqui por baixo. E vou fazer o mesmo processo, tá certo? De costura. Vou fazendo um pontinho na cabeça e um pontinho na orelha. Vou costurar a minha e volto mostrando pra vocês. É o mesmo processo dessa, tá bom? Bem simples. Eu vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês como ficou. Fiz a costura da orelhinha e ficou assim, a coisa mais fofa. Agora eu vou colocar os bracinhos no lugar pra fazer a costura também, tá bom? Então, vou passar meu fio na agulha. E vou centralizar meu bracinho aqui na lateral, em direção à orelha, tá certo? Então, a orelha tá aqui, deixa eu mostrar melhor pra vocês. A orelha tá aqui, então, em linha reta, eu coloco o meu bracinho. Com a ajuda do alfinete, eu deixo ele paradinho, dessa forma. E agora, pra fazer a costura, eu vou fazer a costura bem rente aqui, essa primeira carreira branca, tá bom? Deixa eu dar um zoom. Então, a costura vai ser bem rente essa carreira branca. Então, para isso, o fio tá saindo daqui, né, desse lado. Então, eu vou passar 4 pontinhos dessa forma, certo? Feito isso, eu levo minha agulha lá para frente. Giro o meu trabalho, que eu acho melhor de trabalhar dessa forma. E vou pegar aqui no último pontinho baixo, certo? Feito isso, passo a agulha. Volto no mesmo buraquinho e saio no próximo, certo? Dessa forma. E aqui eu puxo. Pego um pontinho do braço lá de cima. Pego um pontinho aqui do braço. No mesmo buraquinho onde saiu o fio, eu vou passar minha agulha e levo para o próximo. Faço um pontinho, pego um pontinho aqui de cima, faço o mesmo processo. Um pontinho aqui de baixo e levo para o próximo. No último ponto, faço a mesma coisa, um pontinho aqui, coloco o ponto no mesmo buraquinho onde saiu o fio e levo para o próximo. E puxo bem. Aqui, coloco o bracinho no lado certo. E no último pontinho, vou pegar aqui no braço, ficou essa laçadinha, passo a agulha por dentro e puxo muito bem. Feito isso, esse fio eu vou passar por dentro do mesmo buraquinho, levo ele para frente, puxo, levo ele lá para trás. Puxo, e aqui eu vou passar entre, né, por baixo de alguns pontinhos baixos. Dessa forma. Feito isso, eu passo, puxo bem, coloco para dentro da barriguinha, puxo e já posso cortar esse fio. Tiro o alfinete e o primeiro bracinho já está prontinho no lugar, dessa forma. Então, esse bracinho eu vou fazer o mesmo processo, tá bom? Coloco aqui na lateral, coloco o alfinete e vou fazer o mesmo processo que eu fiz nesse bracinho,
tá bom? Então, eu vou fazer a costura do meu e volto. Fiz a costura, ficou assim. Agora, vamos costurar as alcinhas da roupinha, tá bom? Então, é bem simples também. E agora, eu vou colocar minha peça ao avesso dessa forma. Vou pegar a alcinha, lembra que eu deixei 2 fios, então a gente vai fazer o seguinte, vai colocar um fio para cada lado, vou centralizar bem aqui no meio, coloco um alfinete para segurar aqui, coloco a alcinha para um lado, coloco o alfinete também, coloco ela para esse lado, e coloco um alfinete também, deixa eu pegar aqui. Certo? Então, essa alcinha, eu vou pegar minha agulha, vou pegar primeiro essa alcinha desse lado, pode ser qualquer do lado, qualquer um dos lados, tá bom? Vou passar meu fio. Feito isso, eu vou levar esse ponto para 2 pontinhos do lado da primeira carreira aqui de pontos vermelho. Deixa eu dar um zoom aqui. Na primeira carreirinha de pontos que a gente fez na cor vermelha, eu vou colocar dessa forma. Vou passar um pontinho, 2, 3. No quarto, eu passo para esse lado, certo? Feito isso, eu vou passar, deixo esse fio para aqui, do ladinho, vou pegar bem no pezinho daquele ponto baixo. Passo, coloco minha agulha e levo essa agulha lá para frente. Dessa forma. Levei aqui para frente, puxo. Posso soltar meu fio, vou deixar ela aqui certinho. Agora, do lado do fio que a gente deixou, a gente vai fazer o mesmo processo, tá bom? Passo o meu fio na agulha. E vou fazer o mesmo processo, colocar de ponta cabeça para ficar mais fácil. No mesmo pontinho que saiu, vou passar lá e vou passar no pontinho do lado. Feito isso, tiro sempre esses pelinhos que ficam do enchimento, é normal, você vai tirando e vai fazendo. Pego um pontinho aqui da alça. Pego meu fio, minha agulha, coloco no mesmo buraquinho, olho na frente onde saiu o fio, então eu vou querer que fique desse lado. Então, eu levo minha agulha lá para o lado. E a parte de trás da roupinha a gente já deixou bem presa. Colocando do lado certinho, eu vou puxar esse fio para ficar bem preso. Tá certo? Ele ficou assim. Agora, com essa alcinha, eu vou centralizar, tiro esse alfinete que tá aqui atrás, puxo bem, coloco o alfinete aqui para segurar, vou deixar bem retinho para não ficar torto. Puxo a alcinha, coloco nosso alfinete. Centralizei, vi que tá certinho. Passei a agulha no fio que tava aqui, né? E aqui eu vou dar uns pontinhos nessa alça. Tá bom? Bem simples. Pego um pontinho da alça, um pontinho da roupinha. Tirando sempre o excesso. Pego mais um pontinho da roupinha e pego um pontinho da alça. E ficou assim. Tiro o alfinete e a alcinha já ficou aqui. Agora, esse fio eu vou passar em alguns pontos. Passei em alguns pontos, vou passar mais uma vez em alguns pontos. Passo por dentro do corpinho. E já posso cortar, tá bom? Dessa forma. Vai ficar assim. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Passo o fio na agulha e vou fazer o mesmo processo, tá bom?
Eu vou fazer aqui o mesmo processo que eu fiz desse lado e volto mostrando a vocês. Pronto, fiz aqui dos dois lados, ficou dessa forma. Agora, eu vou pegar o focinho e vou estar colando aqui. Então, com a ajuda da cola quente, você pode estar utilizando também a cola de silicone, tá certo? Fica a seu critério, ou você pode estar costurando também. Então, eu vou passar bastante cola. Se você se sente segura com relação à cola quente, você faz um teste na sua casa, tá bom? Você cola 2 pedacinhos de crochê, né? Faz 2 bolinhas, cola e você vê se segura ou não. Aqui é sucesso a cola quente. Então, aqui eu centralizo o focinho entre os olhos e colo. A cola quente, ela segura muito bem mesmo. E eu nunca tive nenhum problema com ela, tá bom? Então, eu aconselho vocês testarem na casa de vocês. E vou centralizando. Se eu ver que ficou tortinho, eu vou puxando pro lado até ficar na posição que eu goste, certo? Olha só que lindinho. Se você viu que ficou uma sobrinha de espaço, você vai colando, certo? Deixa eu pegar a cola aqui. Você vai apertar a cabeça e vai colocando aos pouquinhos. Lembrando que se a cola pega no crochê, ela não solta, então você vai colando aos pouquinhos, vai arrumando para não ficar torto, certo? O bom da cola de silicone também é porque você tem a facilidade de arrancar, né? Tirar e colocar de novo, mas a cola quente não. Colou, ela segura, não solta mais. Então, você preste bastante atenção quando estiver colando qualquer coisa com cola quente. E aqui eu vou colando aos pouquinhos para ficar bem juntinho o focinho na cabeça. Colo, coloco a mão assim para ficar a cola pegar bem, entrar bem na cabeça, entrar bem na parte do focinho. Ficou assim, né? Agora eu vou colocar a bandana com vocês, tá bom? Pego minha bandana, que ficou a coisa mais linda. Vou colocar aqui no pescocinho do ursinho. Puxo bem. E aqui, nesse fio, eu vou passar na agulha da tapeçaria. Passo. Então, aqui eu seguro bem, porque vai ficar um pouquinho mais apertado mesmo, tá certo? E vou fazer uma costurinha, pegando um ponto desse lado e um ponto do outro lado, certo? Então, você vai fazer essa costurinha. E puxa um ponto desse lado. Opa. Cuidado, não pegar na cabeça, tá bom? Um ponto desse lado e um ponto desse lado. E aqui a gente vai prendendo essa bandana, certo? Vai arrumando para ficar bem bonito. Um pontinho desse lado e um ponto do próximo. Aqui a gente vai arrumando, certo? Dessa forma. Feito isso, eu vou passar mais uma vez aqui. Opa! Feito isso, eu vou pegar meu fio e vou passar por dentro desses pontos baixos que a gente fez aqui na bandana, tá certo? Para dar um acabamento. Vou levar ele lá para a frente. Vai ser mais difícil, porque como a gente fez o ponto baixíssimo, ele vai ficar um pouquinho mais apertado. Você vai passando aos pouquinhos, ponto por ponto, pra gente poder dar o acabamento aqui na frente. Então, eu vou passar os meus e volto mostrando a vocês, tá certo? Porque como vai ser mais demorado, mais devagarzinho, pra não ficar feio, eu vou passar e volto. Cheguei aqui na frente, solto meu fio, coloco por baixo da bandana e aqui fica mais fácil de a gente fazer o acabamento, tá vendo? Então, a gente gira ela pro lado avesso, passa por baixo de alguns fios, ponto baixo mais uma vez. E aqui eu vou dar um nozinho. Passo e dou um nozinho. E vou passar esse fio por mais alguns pontos, só para prender.
dessa forma. E aqui eu já corto o excesso. Agora, você pode estar dobrando essa bandana, se você achou que ficou grande, ou para dar um detalhezinho a mais. Você dá uma dobradinha nela, coloca ela pro ladinho, que vai ficar a coisa mais charmosa. Para decorar ainda mais, eu resolvi colocar 2 botãozinhos da mesma tonalidade aqui da base dessa base. Então, aqui eu vou colocar esses 2 botãozinhos aqui, tá certo? Então, é bem simples, você vai pegar a agulha e vai dar uns pontinhos pregando esse botãozinho aqui, tá bom? Eu vou pregar os meus e volto mostrando o resultado. Ficou assim o resultado do nosso chocalho. Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aula é em parceria com as linhas correntes. Então, assim que vocês fizerem essa peça, me marque o perfil Ana Raquel Crochê no Instagram e Linhas Correntes no Instagram também. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um comentário aqui, um like bem especial. E muito obrigada por você ter assistido até aqui, tá bom? Boa aula para você e até mais!